E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula, eu vou ensinar para vocês um pouquinho das ferramentas básicas, dos fundamentos básicos, das abas de menu, da interface do 3D Max. Então, vamos começar aos poucos e, com o passar das aulas, a gente vai aprofundando e trabalhando com ferramentas, fundamentos mais complexos, ok? Então, uma introdução aqui da interface é as vistas, certo? A maioria dos softwares de 3D, ele trabalha com vistas. Ó, aqui vocês podem ver a vista de topo, a vista frontal, a vista lateral e a perspectiva, certo? Por que isso? Porque a tela do computador, ela é bidimensional, ela tem altura e largura. Então, com as vistas, a gente consegue reproduzir uma ilusão de profundidade, ou seja, do eixo Z. A partir do momento que a gente começar a trabalhar aqui, colocar os objetos, vocês vão começar a entender por que as vistas são tão importantes. Elas criam um raciocínio tridimensional para a gente, ok? O segundo ponto que a gente deve se atentar aqui logo de cara são as unidades, ou seja, em que escala a gente vai trabalhar. Então, ó, se vocês entrarem aqui ó, em Customize, Unidades e Setup, aqui, ó, Unit Setup, você tem os tipos de métrica, certo? Se vocês clicarem aqui em métrica, ó, vocês têm aqui milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Por que isso? Se a gente for trabalhar na escala da mão, a gente vai trabalhar em milímetros. Se a gente for trabalhar na escala do corpo, a gente vai trabalhar em centímetros. Se a gente for trabalhar na escala do ambiente, em metros. E, se for um ambiente extremamente grande, em quilômetros. Correto? Então, sugiro vocês começarem com centímetros. É uma forma mais tranquila aí da gente arredondar as contas, ter uma noção de tamanho. Beleza? Deixa um centímetro. Ok. Uma outra configuraçãozinha básica que a gente pode fazer, antes de começar, é aqui, ó. Customize, preferência. Tá vendo aqui, ó? Scene Window, Levels 20. O que é isso aqui? É a quantidade de Ctrl Z. Como a gente vai fazer uma modelagem eletrônica, a gente tem a vantagem do bendito Ctrl Z, né? Então, se a gente errar alguma coisa, a gente pode voltar. Então, sugiro vocês colocarem no máximo aqui. Vocês vão ver que tem duas setinhas, ó. Clica nela e mexe o mouse para cima, você consegue levar até 500, ó. É possível dar 500 Ctrl Z, ok? Então, aí, as ferramentas mais fundamentais que a gente vai usar são essas aqui, ó. A ferramenta de mover, cujo atalho é o W, certo? A ferramenta de rotacionar, atalho é o E, e a ferramenta de escala, certo? Importantíssimo. Mouse, mouse, por favor. E mouse com rollover, certo? Com scroll. Por quê? Imagina você fazer uma pintura com o dedo ou com o pincel. Com o pincel, você vai ter uma precisão muito maior, certo? Com o dedo, você vai conseguir fazer também, mas você não vai conseguir detalhes tão precisos, certo? E o mouse, para o Max, ele é importantíssimo, porque a rodinha aqui de scroll, ela serve tanto para o zoom, quanto para você mover os objetos e girar eles em torno deles mesmo, para você ver todos os lados, certo? Então, evite o touchpad do notebook. Evite, que isso aqui você vai perder tempo, passar nervoso, certo? E a gente usa muito também com o mouse o botão do lado direito. Quando a gente quer trocar de vista, sem perder a seleção dos objetos, a gente clica com o botão direito, certo? Então vamos lá, mais um. Vamos dar uma olhada aqui agora nessa aba aqui que é importante, ó, que é aqui onde vai ter todas as funções do Mac. Vamos começar aos poucos e aí com o passar das aulas a gente vai vendo as mais complexas. A primeira aba é essa bolinha aqui, ó,
Standard Primitives, ou seja, são as formas mais básicas. Vou fazer um aqui, por exemplo, ó, vou fazer uma box, ou seja, uma caixa. Vou clicar, você repara que ela fica azul e abre vários parâmetros aqui, ó, da caixa. Altura, largura, profundidade, certo? Porque o Max, como outros programas 3D, ele é paramétrico. A gente consegue fazer uma box, por exemplo, e alterar depois de feita os parâmetros. Então, ó, clicado na box, vou fazer a box aqui usando a vista de topo, como é início, para eu ficar no centro do meu grid aqui, ó. Então, vou clicar, segurar e arrastar, olha lá, ó. Fiz a base da caixa, certo? Soltei, ela vai me dar altura. Cliquei de novo, acabou. Então, tá aqui a nossa caixa, ó, certo? Se eu clicar com ela, tá vendo que ela está selecionada? Ela está com um verdinho em volta. Se eu segurar o Alt e o rollover do mouse, o scroll, ó, eu consigo girar ela para todos os lados. Então, essa é a forma mais tranquila da gente ver os lados dos objetos, certo? E repara aqui os parâmetros, ó, nossa caixa aqui está com 255 centímetros, é uma caixa grande. Então, do lado dela, eu tenho a setinha que eu posso pôr para baixo e para cima e consigo ajustar os parâmetros, certo? Olha lá, ó. Se eu quero deixar quadradinha, eu posso simplesmente digitar, ó, colocar 100, 100, 100. Pronto, eu tenho um cubo perfeito agora, ó, certo? Então, essa é a primeira aba. A segunda aba, ela continua aqui. O que ela aqui, ó, além dos standards, você tem as estendidas, ou seja, além dessas formas aqui, básicas, você tem umas estendidas, que são basicamente as mesmas coisas, mas com chanfros ou formas mais complexas, certo? Então, eu vou continuar com a ferramenta de mover, acostumem a manter sempre a ferramenta de mover, não tem perigo de vocês desfazerem alguma coisa, certo? Ou modificar alguma coisa que já estava pronta. Vou, por exemplo, aqui fazer um tetraedro, temos aqui o chamfer box, ó. A gente tinha box lá nas standards, aqui a gente tem a chamfer box. Qual é a diferença? Olha aqui, vou fazer ela do lado, ó. Vou puxar aqui para o lado, vou fazer ela do lado para vocês verem, ó. Fiz aqui a chamfer, olha lá na perspectiva, ela está ficando atrás, por conta do ângulo que eu estou vendo, certo? Ó, soltei. Aí, ela tem mais um parâmetro, que é o terceiro, ó. Ela chanfra, certo? Por isso que é chamfer box, certo? E assim como a outra, eu consigo alterar os parâmetros. Vou colocar ela todas em 100, ó, para ficar um cubo certinho, ó. Ó. E aqui eu consigo, o filete, eu também não tenho um quarto parâmetro, eu consigo ajustar o chanfre. Ó, para vocês verem melhor, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Alt W, que esses controlezinhos aqui a gente vai usar muito também. São os controles da vista de perspectiva ou de câmera, quando a gente tiver uma câmera. Esse aqui, por exemplo, ele seta na vista que eu tiver, ó. Ou Alt W. Se eu clicar com o direito na vista de topo, Alt W, eu vejo só a vista de topo. Se eu quiser a perspectiva, Alt W, vista de topo. Olha lá, então o chamfer é isso aqui. Tá ok? Então, aqui, aí a gente vai ter uma terceira aba aqui. Todas essas, ó, que eu falo para vocês, ó, todas essas aqui são outras formas de modelar. A gente vai até essa terceira aqui nessa disciplina, que é Compound Object, que eu vou ensinar outra aula, certo? São objetos compostos, ou operações booleanas, é uma delas. Outra aba aqui, ó, essa do lado, são as linhas. Ou seja, a gente, além de poder partir de formas prontas, a gente pode partir de linhas. Ou seja, a gente pode desenhar
Ó, vou apagar isso aqui. E, ó, a gente pode desenhar uma linha. Vou desenhar aqui na vista frontal agora, para a gente ver de frente. Ó, vou desenhar uma linha, qualquer que seja aí. Vou fechar ela. Olha lá, close spline, Então, a gente pode modelar a partir de linhas também, certo? Só que aí, essa modelagem vai depender de um modificador, que ele fica aqui, ó, nessa abinha. Aqui, ó, modifier list. Aqui tem vários modificadores, a gente vai ver alguns. Tem tudo isso. Por exemplo, já que a gente está aqui com a linha feita, ó, vamos ver o extrude, que é um dos mais básicos. Vamos lá, ó, extrude, ó, olha lá, ele transformou a linha, que é um objeto plano. Vou tirar esse grid aqui, ó, apertei G, o grid some. Ó, e eu consigo dar uma extrudar a linha, tá vendo? Tudo paramétrico, ó. Costuma mexer com as setinhas, que é a forma mais tranquila de trabalhar com massa, ok? Então vamos lá, vamos deletar aqui de novo. Vou voltar o grid para cá, G, tá? Essa ferramenta que eu apertei aqui, ó, ela reseta as vistas, ok? Então vamos lá de novo nas formas. Por exemplo, vou fazer aqui um cilindro, ó. Um cilindro, vou na vista de topo. Por que eu vou sempre aqui no topo? Eu começo pelo topo, gente? Porque para mim fazer no centro do grid. Porque essa parte aqui da perspectiva, ela é infinita. Você vai com o zoom, vai embora. Então a gente se perde muito fácil. Então esse grid é para a gente dar uma noção. Então sempre que eu vou fazer a primeira forma da nossa cena, eu vou no centro da vista de topo. Olha lá, ó. Certo? Então eu vou fazer meu cilindro aqui, ó. Beleza. Um detalhe, ó, tá vendo que o cilindro está todo chanfrado? E por que ele está assim? Porque ele está com apenas 18 segmentos de lados, ó. Quanto mais segmentos, mais perfeito vai ficar a forma, certo? Só que mais pesado o arquivo. Então, o segredo de trabalhar com os programas 3D é usar a quantidade necessária da malha, ou seja, desses segmentos, certo? Ó, esse aqui é o wireframe, ó. Então, se eu colocar mais aqui, ó, ou menos, ele vai ficar cada vez mais pesado. Quanto mais, mais pesado, certo? Quanto menos, só que quanto mais detalhe eu consigo, beleza? Então, aqui, ó, tá meu cilindro, vou deixar ele um pouco com o diâmetro menor e eu com uma altura maior, tá lá, beleza? E aí, ó, as ferramentas que a gente pode, as três ferramentas super básicas. A de mover, ó, repara aqui que na de mover, a ferramenta mover, a gente está na perspectiva. Então, eu estou vendo aqui, ó, os três eixos, ó, o vermelhinho que é o X, o verdinho que é o Y e o azul que é o Z, certo? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Prestem muita atenção na hora de mover os objetos segurando pelos eixos. Por quê? Se você reparar, ele fica amarelo. Sugiro vocês acostumarem a mexer um por vez, certo? Quando daqui um pouco vocês tiverem um pouco mais experiente, vocês vão mexer dois por vez. Por quê? Vocês não vão se perder. Ó, então, estou com a ferramenta de mover no eixo X, eu consigo mexer aí no eixo X, na largura, certo? Estou com a largura dependendo do ponto de vista, ok? O eixo Y, ó lá, e o Z para cima e para baixo, correto? Vou fazer aqui para vocês uma esfera, por exemplo, ó. Vou fazer atrás do meu cilindro, só para vocês terem noção. Ó, olha lá como é importante as vistas, ó. Na vista de topo, parece que uma está atrás da outra. Aqui está meu cilindro, aqui está minha esfera, certo? Aqui na perspectiva também, olha lá. Tudo são pontos de vista.
Agora, se você olhar na vista frontal ou na vista lateral, você vai reparar, ó, que a minha esfera está para baixo do meu cilindro. Tá vendo? Ó, vou até colocar um plano aqui para vocês verem melhor. Ó. Vou fazer uma box bem rasinha. Ó. Olha lá. Ó. Então, no ambiente virtual, dois corpos ocupam o mesmo espaço no tempo. Mas na vida real isso não acontece. Certo? Então, ó. Então, por isso que é importante aprender a trabalhar nas vistas. Ó. Então, eu vou lá com a minha ferramenta de mover, pego a esfera na vista frontal e vou colocar ela apoiada no meu plano. Ó. Pronto. Agora os dois estão no mesmo eixo, olha lá. Tá vendo? Na mesma base. Ok? Certo? A ferramenta de rotacionar não tem segredo. Ó, ferramenta de rotacionar, repara o que difere. O eixo, agora o eixo, em vez de ser o plano cartesiano, XYZ, ele é uma esferinha. Ó, que ali, dependendo da cor, você vai girar. Ó, então aqui, ó, o amarelo eu giro assim, não deu diferença, porque o meu objeto é cilíndrico. Aqui, ó, eu giro aqui nessa posição, certo? E aqui nessa posição. Certo? A esfera não vai fazer diferença, correto? Certo? Mas o plano vai, ó. Ó, ó. Ok? E por último, a ferramenta escala, certo? Repara lá de novo, eu tenho os três eixos sempre, ó. Então, se eu puxar aqui, ó, olha lá, eu estou puxando a escala do eixo X, ó. Então, olha lá, meu cilindro já virou uma elipse, ó. Certo? Então, vou voltar ele aqui. Agora, para cá, basicamente a mesma coisa. Olha a esfera. Olha lá, ó. Consigo ajustar ela, ó. Ó, fazer uma cápsula. Ó, fazer um disco voador. Tá vendo? Então, essas são as ferramentas fundamentais do Max. É importante vocês terem o domínio dessas vistas, certo? Do zoom, ó. Para quem, ó, tá vendo a mãozinha? É para mim mover. Mas se eu segurar o scroll do mouse, faço a mesma função. Então, eu não preciso ficar trocando de ferramenta, certo? O olho aqui, ó, é para mim chegar perto, principalmente quando eu tiver câmera, ó. Ok? A lupa também, só que a lupa é para quando está sem câmera. Olha lá. A órbita, se eu quiser mover a órbita da vista. Mas evitem sempre fazer isso, tá, gente? Porque isso aqui é como se você sair da escala. Então, você perde a noção do eixo, e aí é muito fácil se perder no espaço tridimensional virtual. Eu vou resetar aqui, ó. Resetei, pus no lugar. Ok? Um detalhe só antes de finalizar essa aula. Essa cor que vocês estão vendo dos objetos, ela não é a cor, é só uma cor de visualização. Vendo? Eu consigo alterar ela aqui, ó. Cilindro 01, né? Ó, esfera 01, box 01. Essa cor aqui é apenas para você diferenciar os objetos na cena. Depois, a gente vai aprender mais para frente, a gente vai aplicar materiais e renderizar, certo? Então, outra dica é vocês serem organizados. Por exemplo, vamos supor que esse meu cilindro vai ser o tronco de uma árvore. Então, eu sugiro vocês sempre nomearem, ó, tronco, árvore, certo? E posso mudar a cor se eu precisar, dois cliques, ó, mudo a cor da minha árvore, ó, certo? Trabalhar organizado, a gente não se perde. Exercitem, ok? Bom, peguem as ferramentas, testem as formas standard, as formas estendidas, tá bom? As linhas, vocês vão ver que tem várias linhas aqui, pode testar a linha com extrude. E aos poucos a gente vai vendo bastante abas aqui, bastante menu, ok? Até mais!